Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Antunes e esse é mais um vídeo para o nosso fabuloso Recanto da Liga. Esse é um vídeo para o nosso quadro de leituras e nele eu vou ler com vocês o prólogo e o primeiro capítulo de Cronos, Viajantes do Tempo, da Risa Walker. Essa edição aqui, ela é da Dark Side, de 2017, mas o livro original ele é de 2013 e ele tem 317 páginas, se eu não me engano. E eu acho que é muito justo e muito necessário a gente fazer uma pausa para apreciar a estética desse livro, gente. Porque, por favor. Eu acho que todos os livros da Dark Side, na verdade, são, tipo, super lindos. Eu, pelo menos até agora, não vi um que eu tenha falado assim, que é isso? Porque eles trazem um conceito. Eles cumprem os requisitos. Aqui na frente, tem toda uma estética de um conceito, assim, uma coisa, assim, artística relacionada à viagem no tempo. Eu fui perceber isso assim, tipo, depois de semanas que eu tava lendo o livro, mas eu percebi, eu quero que vocês percebam comigo, que aqui na frente a gente tem uma ampulheta, ó. Aqui é a parte de cima da ampulheta e aqui é a parte de baixo. E aqui a gente tem um relógio, vou aproximar pra vocês verem melhor. A gente tem um relógio aqui e o tempo dele está escoando. O tempo dele é a areia da ampulheta. E eu achei isso tudo assim, ó, tipo, incrível. E por dentro ele é super lindo também. Eu gostei muito dessa contracapa, muito mesmo. Achei tudo. Se fosse, sei lá, uma lajota de azulejo, isso aqui ia ser tudo, tudíssimo. Aí aqui a gente tem o símbolozinho da Dark Side, o título do livro. E aqui começamos a nossa leitura. Começamos não, né? Na verdade eu tenho que falar pra vocês primeiro sobre o que trata o livro. Bom, Cronos, Viajantes do Tempo. Esse aqui é o livro 1, eles são 3 livros, são uma trilogia. Ele conta a história de Kate. A Kate é uma adolescente que tá no segundo, acho que no segundo ano do ensino médio, se eu não me engano. E do nada, do mais remoto nada, surge na vida dela uma avó, que acho que a última vez que ela viu essa avó, a avó materna dela, foi quando ela era criança, e essa avó tava morando na Itália. E ela surge do nada na vida da Kate, falando que tá com câncer no cérebro e que ela quer que a Kate vá morar com ela nesses últimos tempos da vida dela. E a Kate fica assim... A Kate não tem uma... A avó da Kate, na verdade, não tem uma boa relação com a mãe da Kate, a Deborah. E a Deborah fica relutante em permitir essa aproximação da filha com a avó, mas acaba que ela deixa, assim, a cargo da Kate decidir se ela quer ou não se aproximar da avó. E aí a Kate descobre que o real motivo pela avó dela ter voltado e querer se aproximar dela é nada menos, nada mais do que para ensiná-la a viajar no tempo, mas basicamente para que elas possam salvar as linhas temporais e consertar aquelas que foram bagunçadas por ninguém mais, ninguém menos do que o avô materno da Kate. É tipo assim, gente. Eu vou ler para vocês a sinopse do livro para dar uma ideia assim mais embasadinha. E aí nós partimos para a leitura. Conspirações. A chave para a eternidade e um brutal assassino em série. Na vida, tudo tem uma ordem certa para acontecer. Os sapatos devem ser colocados depois das meias, a geleia deve ser passada no pão depois da manteiga. Netos nascem depois dos avós. Kate Pierce nunca havia dado atenção a este último detalhe, até sua avó surgir como uma revelação de família e um objeto que pode colocar sua existência em risco. A premiada trilogia Cronos se inicia quando Kate descobre que sua avó é uma historiadora capaz de viajar no tempo e que está presa aos dias atuais devido a um estranho e doloroso acidente. Neste primeiro volume, o leitor é transportado para a Exposição Universal de 1893, em Chicago, quando a roda gigante foi apresentada pela primeira vez e o serial killer Holmes construiu seu Hotel dos Horrores especialmente para receber os visitantes da feira. Em meio a tantos fatos históricos e curiosos, Kate precisa agir de forma cirúrgica para não alterar o seu destino e afetar completamente o universo como conhecemos.
Antes da gente começar a leitura, eu queria dizer que eu recomendo esse livro para quem gosta de histórias com uma pegada mais de ficção científica, assim. Como deu para perceber, o livro, pelo título e agora pela sinopse, o livro trabalha em cima dessa temática de viagem no tempo. Então, ele retrata, assim, algumas cenas, alguns acontecimentos muito lá na frente, tomando como referência o ano em que estamos, assim, muito lá na frente e muito lá atrás. Mas ele é bom lembrar também que ele tem aquela pegada de Young Adult. É um romance assim meio que voltado para adolescentes e embora eu amo assim romances voltados para adolescente, gente, de verdade. Mas embora eu tenha gostado muito das histórias de romances que permeiam a história, eu acho que elas são muito, em alguns momentos, muito forçadas, assim, sabe? Elas acontecem de maneira muito rápida. Não é slow burn, definitivamente não é slow burn. E forçada, assim, eu fiquei com essa impressão. Eu acho que isso estraga um pouquinho a história. Aqui nos primeiros capítulos, nas partes da leitura que esse vídeo vai abranger, não dá pra ter uma ideia de como é a faceta romântica dele. Mas eu espero avançar na leitura com vocês, espero trazer uma resenha sobre o livro também, pra falar melhor sobre essa parte. Mas então, basicamente, eu recomendo pra quem gosta de ficção científica, história e romance adolescente. Se você não gosta de romance adolescente, eu acho que ainda assim você vai gostar do livro, mas não vai ser uma experiência tão legal, porque do meio pra frente, assim, do meio até o final, ele basicamente fica equilibrando essa espera do romance, ai, estou terrivelmente, perdidamente apaixonada por você, assim. E aí eu acho que estraga um pouquinho a história, acho que carregou demais. Carregou demais a mão, Risa Walker. Então vamos pra leitura. Comecemos com a dedicatória. Este livro é dedicado a Eleanor e seus tios. Prólogo. Chicago, outubro de 1893. O salto da minha bota branca fez um talho de uns 15 centímetros na barra da minha saia assim que virei a esquina. Atrás de mim, os passos pararam por um instante e depois continuaram, mais rápidos do que antes. Enfiei-me no corredor seguinte, xingando baixinho os deuses da moda da década de 1890. Se eu estivesse usando meus shorts e camiseta de sempre, já estaria fora desta porcaria de hotel há muito tempo. Um belo pontapé na cabeça teria apagado o estimado doutor, e a lateral do meu pescoço não estaria latejando de dor. Disparei pelo corredor e virei à esquerda na encruzilhada seguinte, esperançosa de que o médico fosse presumir que eu havia tomado o caminho mais rápido e mais fácil à direita. 3 portas abaixo, eu chacoalhava a maçaneta sob a ligeira esperança de que estivesse destrancada. Não dei sorte. Espremi o corpo o mais juntinho possível da porta e saquei o medalhão. O centro brilhou, cercando-me com uma luz azul clara. Embora eu soubesse que o sujeito não conseguia enxergar a luz, senti-me exposta. Quantas mulheres ele havia atraído para este labirinto confuso de corredores ao longo do ano anterior? Será que alguma delas ainda estava viva? O brilho amarelo fraco do lampião dele sumiu brevemente no corredor em frente. Em seguida, reapareceu, quando ele mudou de rumo, vindo diretamente até mim. Tentei firmar minhas mãos para poder me concentrar no uso do medalhão, a fim de exibir a interface, mas era difícil ficar concentrada quando meu coração martelava e meu pescoço ardia loucamente por causa do ácido. O display de navegação vacilou brevemente. Aí se apagou. Eu lutava contra uma onda crescente de pânico e estava prestes a tentar de novo, quando a porta foi aberta atrás de mim e caí de costas dentro do cômodo. A mão de alguém cobriu minha boca, contendo o grito antes que este escapasse dos meus lábios. A outra mão veio com um pano branco dobrado em direção ao meu rosto. Foi então que a ficha caiu. Os horrores dentro deste hotel não eram obra de apenas um homem louco. O Dr. Henry Rollins provavelmente tinha um cúmplice. E graças a Cronos e a este estúpido medalhão, eu tinha caído bem na rota deles. Não faço questão de uma vida limpinha e organizada. Qualquer um que duvide disso pode fuçar minha mochila.
onde provavelmente vai encontrar uma barra de chocolate meio comida que está ali desde a época de Iowa, estado de onde a gente se mudou há quase um ano. Eu queria dizer que aqui, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira frase, eu já me identifiquei super com a Kate. Porque assim, não que eu carregue comidas, meio comidas, dentro da minha mochila. Mas minha mochila, assim, é um caos, gente. O meu quarto, então, nem se fala, sabe? É uma coisa assim... Meu armário na universidade só não tá bagunçado, porque, assim, faz mais de um ano que eu não vou pra lá. Ai, Corona, eu te odeio. Voltando. Troquei de escola 5 vezes desde o jardim de infância. Passo metade de cada semana com minha mãe e metade com meu pai. Quando durmo no sofá e divido um banheiro ridiculamente pequeno. Eu não sou dispendiosa ou exigente. Sou capaz de lidar com o caos. Ah, Kate. Ah, se eu te entendo. Algumas coisas, no entanto, devem acontecer na ordem correta. Os sapatos devem ser colocados depois das meias. A manteiga de amendoim deve ser passada depois que o pão sai da torradeira, não antes. E netos nascem depois dos avós. A maioria das pessoas não dá muita atenção a este último item. Eu certamente nunca tinha dado, pelo menos não até a minha avó aparecer no último mês de abril. Por coincidência, estamos fazendo essa leitura em abril. Eu amo coincidência, gente, de verdade. Como este pequeno fator estava fora de ordem, minha vida inteira mudou. E eu não estou sendo melodramática aqui. Ter sua existência completamente apagada se qualifica com certeza como um acontecimento digno de mudar a vida, na definição de qualquer pessoa. Antes do súbito reaparecimento da minha avó, eu estava há mais de uma década sem vê-la. Havia algumas fotografias amareladas de nós duas num álbum velho, mas, para mim, ela era simplesmente alguém que mandava dinheiro nos meus aniversários e no Natal, e alguém de quem minha mãe não gosta. Isso é tão típico, disse mamãe assim que saímos do metrô. Minha mãe aparece na cidade e exige um encontro. Dane-se por acaso se a gente tiver outros planos. Eu não tinha outros planos, e com certeza nem a minha mãe. Mas eu também sabia que provavelmente a questão não era essa. Uma brisa ligeiramente fria nos saudou quando a escada rolante chegou ao nível da rua, e pisamos na Wisconsin Avenue. Mamãe ergueu o braço para chamar um táxi, que acabou encostando para pegar outro passageiro. Ah, os tapas do cotidiano, não é mesmo? O restaurante fica a poucos quarteirões daqui, falei. A gente pode chegar lá em... Estes saltos estão me machucando. Ela olhou ao redor, mas notando que não havia mais nenhum táxi em vista, cedeu. Tudo bem, Kate, vamos andando. Por que você compra saltos para começo de conversa? Eu pensei que você não se importasse com a opinião dela. Ela fez uma careta para mim e começou a descer pela calçada. Será que dá para andar depressa, por favor? Eu não quero chegar atrasada. Eu não estava tentando irritá-la. Geralmente a gente se dá muito bem. Mas sempre que algum assunto envolve a própria mãe, mamãe fica irracional. Os cheques de aniversário e de Natal que mencionei vão diretamente para a minha poupança da faculdade. Muito embora a mamãe sempre diga que eu deveria tomar minhas decisões financeiras e lidar com as consequências. Na noite anterior, ela de fato conversou com sua mãe por mais de 5 minutos. Um recorde, pelo menos até onde me lembro. Eu só ouvi o lado da mamãe, mas deu para juntar as peças. Minha avó estava de volta da Europa, estava doente e queria ver a gente. Mamãe discutiu, mas finalmente cedeu. Aí as negociações prosseguiram para questões de logística. Local de encontro, campo neutro. Culinária escolhida, vegetariana. Horário do encontro, 19h30. E assim por diante. Chegamos ao restaurante uns bons 10 minutos adiantadas. Era um lugar da moda, essencialmente vegetariano, com grandes pinturas de hortaliças nas paredes externas, as quais me faziam lembrar das ilustrações de um dos livros de receitas bem gastos de papai. Mamãe deu um suspiro de alívio quando entramos e ela confirmou que havíamos chegado antes da minha avó. Acomodei-me na cadeira de frente para o bar. O carinha que estava preparando drinks e sucos atrás do balcão era bonitinho, de um jeito meio artístico e carrancudo, com cabelos compridos presos num rabo de cavalo. Ainda que ele fosse um bocadinho velho demais para mim, pelo menos eu teria uma vista agradável enquanto elas estivessem discutindo. Ai, saudades, né, gente? Saudade de sair e achar os bartenders bonitinhos. Corona, te odeio. Quando minha avó chegou alguns minutos depois, ela não era como eu esperava.
Por um lado, era mais delicada do que parecia nas fotografias, da minha altura ou um pouco mais baixa. Seu cabelo grisalho era praticamente cortado à máquina e ela estava vestida casualmente, usando uma túnica estampada ousada e uma calça de malha preta que parecia, pensei com inveja, muito mais confortável do que o que eu tinha sido obrigada a vestir. E ela não parecia doente. Um pouco cansada, talvez. Doente? Nem tanto. Mamãe parecia concordar. Olá, mãe. Você me parece surpreendentemente bem. Não me repreenda, Deborah. Eu não disse que ia bater as botas antes do final de semana. Suas palavras miraram em mamãe, mas seus olhos estavam em mim enquanto falava. Eu precisava ver você e eu precisava ver minha neta, toda crescidinha e tão bonita. As fotos da escola não lhe fazem justiça, querida. Ela puxou uma cadeira para sentar-se. Estou com muita fome, Kate. A comida aqui é boa? Eu estava tão segura de que ela ia me chamar de Prudence, que levei uns segundos para perceber que a pergunta tinha sido para mim. Nada mal, respondi. Eles têm uns sanduíches bonzinhos, e não é tudo vegetariano. Tem uns peixes bons também. As sobremesas são legais. Ela sorriu, colocando a bolsa na cadeira vazia ao seu lado, mas mantendo as chaves ao alcance e colocando-as na mesa, ao lado de seu guardanapo. Na argola do chaveiro havia 2 chaves de aparência muito comum e um medalhão azul muito incomum. Era extremamente fino, com 7 centímetros de diâmetro, e emitia um brilho que parecia peculiarmente intenso no ambiente mal iluminado. Ele clareava as costas do cardápio de mamãe e dava para ver pontinhos azuis refletindo nos talheres. A luz fazia lembrar um colar incandescente que eu tinha ganhado na Montgomery County Fair, alguns meses atrás. Mas esta peça era muito mais brilhante e mais elaborada. Bem no centro do círculo havia uma ampulheta. A areia ainda fluía de um lado para o outro, muito embora o medalhão estivesse deitado na mesa. Ou mamãe não tinha notado o objeto esquisito, o que parecia impossível, ou então estava ignorando-o sumariamente. Se estivesse ignorando, a última coisa que eu queria fazer era incitar o estouro de um ninho de vespas entre as duas ao chamar a atenção dela para a joia. Resolvi seguir seu exemplo, pelo menos por enquanto. Quando me virei para voltar ao cardápio, no entanto, percebi minha avó observando minha reação à luz e sorrindo suavemente. Era complicado decifrar a expressão nos olhos dela, mas achei que ela parecia aliviada. Todo mundo tentou manter a conversa leve durante a primeira parte da refeição. Falar do tempo e da comida eram zonas seguras, mas já tínhamos explorado tais assuntos de todos os ângulos possíveis nos primeiros 10 minutos. Está gostando de Briar Hill? Perguntou minha avó. Mergulhei num assunto novo ansiosamente, pressentindo mais uma zona segura. Adorando. As matérias na escola são mais desafiadoras do que em qualquer outro lugar onde já estive. Estou feliz porque papai conseguiu um emprego aqui. Minha nova escola tem uma política muito generosa no que diz respeito ao ensino gratuito aos filhos dos membros do corpo docente. Eles ainda oferecem pequenos chalés para os professores que desejam morar no campus. O que explica porque eu caio no sofá-cama de papai 3 ou 4 noites por semana. O colchão é irregular e dá para sentir a barra de ferro se você rolar para o meio, mas considero uma troca justa devido à hora extra de sono que ganho nas manhãs em que tenho aula. Definitivamente parece uma boa oportunidade para você. E Harry me disse que você está saindo muito bem. Eu não sabia que você e papai se falavam. Eu queria saber, embora desconfiasse que isso pudesse levar a conversa para um território perigoso. É por isso que você sabia que deveria me chamar de Kate? Sim, confirmou ela. Mas nos últimos anos você também assinou Kate nos cartões de agradecimentos pelos mimos que mandei de aniversário e de Natal. Duh. Eu tinha me esquecido disso. Desculpe se isso magoa você, desculpe mesmo, mas por que eu ficaria magoada? Prudence já era um nome horroroso há 40 anos, mas como fui eu quem escolhi o nome da sua mãe, pareceu justo deixar Jean escolher o nome da outra gêmea. Ele escolheu Prudence em homenagem à mãe dele. Ela era uma senhora meiga, mas ainda acho que foi uma desvantagem horrível dar este nome a um bebê pequeno e indefeso. Mamãe, que obviamente tinha feito o mesmo comigo quando eu era um bebê pequeno e indefeso, engoliu a censura indireta silenciosamente. E minha avó continuou. Tenho certeza de que Prudence não é considerado um nome legal para uma garota de 16 anos. Devo confessar que fico lisonjeado por você ter escolhido o meu nome em vez disso. Agora estava totalmente confusa. Mas eu achei que,
Seu nome não é Prudence também? As duas riram, e eu senti o nível de tensão à mesa aliviar um tiquinho. Não, ela também é Catherine, disse minha mãe. O nome Prudence foi escolhido em homenagem à mãe do meu pai, mas o nome do meio dela era Catherine, por causa da minha mãe. Então você é Prudence Catherine. Eu pensei que você soubesse disso. Grande suspiro de alívio. Eu tinha passado o dia inteiro preocupada com a possibilidade de magoar minha avó caso eu insistisse em ser chamada de Kate em vez de Prudence. O nome era um ponto de discórdia permanente entre mim e minha mãe. Eu até cheguei a pedir para trocá-lo legalmente quando comecei a estudar em Briar Hill, em janeiro, de modo que não haveria nenhuma chance de a informação nociva vazar para inimigos em potencial. Mas os olhos de mamãe se encheram d'água à mera sugestão, por isso deixei para lá. Quando seu nome é uma homenagem a uma tia que morreu jovem demais, suas opções ficam muito limitadas. Eu sinceramente não sei por que ela acha esse nome feio, porque eu acho Prudence super bonito, gente. De verdade. Mas enfim. Empurrei um pedaço de abobrinha molenga para o cantinho do meu prato e olhei incisivamente para a mamãe antes de responder. Eu nunca ouvi ninguém usar o nome dela, então como eu ia saber? Você sempre diz a sua avó. Farpas. Minha avó franziu o nariz de desgosto. Você prefere vovó? Provoquei. Ou talvez vovozinha? Ela estremeceu. Não, e definitivamente não para a última opção. Que tal Catherine? Eu nunca fui afeita a títulos formais, e sou Catherine para todo mundo. Assenti, e minha mãe me deu um olhar de censura que sugeria que eu estava ficando muito amigável com o inimigo. A garçonete trouxe mais um merlot para a mamãe e reabasteceu nossos copos com água. Fiquei surpresa porque ela nem sequer olhou para o medalhão esquisito quando se aproximou da mesa. Afinal, não é algo que você vê todos os dias. O brilho concedeu à água que caía da jarra um tom azul bebê cintilante. Pensei que ela fosse ao menos olhar para trás enquanto saía, do jeito que você faz quando está curioso com alguma coisa, mas acho que não quis parecer sem educação, ou, neste caso, prejudicar sua gorjeta. Daí ela se dirigiu para a cozinha, parando apenas para conversar por um momento com um carinha bonitinho do rabo de cavalo. Nós já tínhamos comido quase toda a entrada quando pisei acidentalmente em mais uma mina terrestre verbal. Seu hotel fica perto daqui? Perguntei, pensando que talvez eu pudesse dar um jeitinho de conseguir frequentar alguma área com uma bela piscina coberta e sauna. Não estou num hotel, disse Catherine. Comprei uma casa, não muito longe da sua escola, na verdade. Mamãe fez uma pausa, uma garfada de risoto a meio caminho da boca. Você comprou uma casa. Sim, Connor e eu andamos acampando por lá nos últimos dias, mas a transportadora finalmente concluiu a mudança e agora só precisamos organizar as coisas. Harry me indicou um corretor de imóveis muito bom. Harry. Mamãe comprimiu a boca e fiquei com a sensação de que meu pai ia entrar na listinha negra dela por um tempo. Ela continuou, pronunciando cada palavra com muita precisão, no mesmo tom de voz normalmente adotado pouco antes de eu ser colocado de castigo. Então você está na cidade há várias semanas e não se deu o trabalho de me telefonar, mas ligou para o meu ex-marido, que foi gentil o suficiente para encontrar um corretor de imóveis para você. E guardou o segredo sobre isso. Eu não tinha certeza de como você ia reagir à minha decisão, disse Catherine. Harry, por outro lado, gosta de mim. E eu pedi a ele para guardar segredo como um favor especial. Tenho certeza de que tem sido difícil para ele. O sigilo não faz parte da natureza de Harry. Concordei mentalmente sobre essa questão. Papai é um livro escancarado na maioria dos aspectos. Ok, então você comprou uma casa. Mamãe pousou o garfo de volta no prato com um risoto intocado e afastou a cadeira da mesa. Fiquei preocupada com a possibilidade de fazermos uma saída dramática, mas ela simplesmente disse: vou ao banheiro. Quando voltar, talvez você possa me contar exatamente quem é Connor. Assim que mamãe se afastou do alcance da voz, Catherine se inclinou para a frente, empurrando o círculo azul incandescente em minha direção. Elas não conseguem enxergar, querida. Não é bem isso. Elas enxergam pingente, mas não do mesmo jeito que nós. De que cor é a luz para você? Azul, certo? Eu arquei uma sobrancelha. É claro que é azul. Para mim, não. Eu vejo um belo tom de laranja, tipo um picolé de laranja. É azul, repeti,
Eu nunca tinha visto nada tão intensamente azul na minha vida. Ela deu de ombros. Eu não entendo bem a física desta coisa, mas só conheci algumas dezenas de pessoas que realmente enxergam esta luz. E todos nós enxergamos de um jeito um pouco diferente. Catherine fez uma pausa e olhou para trás, a fim de verificar se mamãe estava voltando, antes de enfiar o medalhão em sua bolsa. Nós não podemos discutir isso em detalhes agora. Tem tanta coisa que você precisa saber. O tom de urgência na voz de Catherine foi desencadeando um monte de alarmes na minha cabeça. Mas antes que eu pudesse perguntar exatamente o que ela achava que eu precisava saber, ela agarrou minha mão, segurando-a entre as dela. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, Kate. Aqueles não foram ataques de pânico. Pisquei, surpresa por ela estar ciente sobre os 2 episódios que tanto me abalaram. O psicólogo que mamãe me levou em fevereiro, logo depois do segundo incidente, os intitulou de ataques de pânico, provavelmente desencadeados pela minha mudança para uma escola nova no meio do ano letivo. Não fazia sentido. Se eu fosse ter um ataque de pânico, teria sido durante 5 meses na Roosevelt High, quando eu estava me adaptando a detectores de metal e as revistas de segurança após 2 anos naquele tedioso fim de mundo em Iowa. Isso também não explicava o episódio enquanto ainda estávamos em Iowa, embora eu julgue que aquilo poderia ter sido desencadeado pelo mais puro tédio. Em ambas as ocasiões, fui tomada pela sensação repentina e potente de que tinha algo muito, muito terrivelmente errado, só que eu não conseguia identificar o que poderia ser. Meu corpo entrara num estado de alerta total, o coração saltitando, as mãos tremendo, e nada à minha volta parecia real. Durante o último ataque, saí correndo da sala de aula e fui direto até meu armário. Liguei para minha mãe, interrompendo uma reunião. Ela estava bem, então fui ao escritório do meu pai. Ele não estava lá e eu não sabia muito bem como estava o quadro de horários dele. Aí fui subindo e descendo pelos corredores, parando para espiar pelos visores retangulares nas portas de todas as salas de aula. Várias sobrancelhas levantadas e olhares irritados depois, eu o encontrei. Ele também estava bem. Mandei uma mensagem de texto para minha melhor amiga, Charlene, embora eu soubesse que ela estava em aula e que não teria como responder. E por fim, fui para o banheiro das meninas e vomitei meu almoço. Que fim agradável! A sensação de que algo estava errado persistiu durante dias. Eu estava prestes a perguntar a Catherine como ela sabia dos ataques de pânico, quando mamãe voltou para a mesa, ostentando um sorrisinho tenso. Eu conheço bem aquele sorriso. Papai e eu nos referimos a ele como o olhar de quero ver você se explicar direitinho. E nunca precisei de algo agradável. Ok, você comprou uma casa. Em Bethesda. Não sei se pronunciei isso certo. Com alguém chamado Connor. Não, Deborah. Comprei uma casa em Bethesda, sozinha. Connor é meu funcionário e amigo. Ele é um arquivista maravilhoso e um gênio dos computadores. E tem sido de grande ajuda desde que Philip morreu. Bem, assim é melhor, creio eu. Achei que depois da morte de Philip, você tivesse seguido em frente tão rapidamente quanto fez depois de papai. Ai. Meus olhos dispararam em direção ao balcão, na esperança de que o carinha bonitinho com rabo de cavalo estivesse lá para oferecer uma distração. Porém, ele não estava à vista. Então olhei para a cadeira ao meu lado. Qualquer coisa para evitar encarar os pares de olhos à mesa. Pontinhos nítidos de luz do medalhão estavam se infiltrando nos buracos minúsculos da trama da bolsa de Catherine. Era como se houvesse um porco-espinho azul sentado na cadeira. E em meio a esta imagem boba, e meus nervos já em frangalhos, eu lutava para manter uma cara séria. Por um momento, pareceu que Catherine ia deixar passar o comentário sarcástico de mamãe. Mas ela finalmente deu um longo suspiro. Deborah, eu não quero ressuscitar essas histórias antigas com você, mas não vou deixar você ficar atirando comentários sarcásticos na frente de Kate sem apresentar minha versão da história. Ela se virou para mim e disse: eu me casei com Philip 3 anos depois que seu avô morreu. Obviamente, sua mãe achou cedo demais, mas Phil era meu amigo e colega há muitos anos e eu estava solitário. Partilhamos bons 15 anos juntos e sinto muita saudade dele. Concluí que o caminho mais seguro era apenas sorrir educadamente. Da minha perspectiva, 3 anos era um tempão. Por que não nos concentramos na questão da casa, então? Por que adquirir um imóvel se você está tão doente? Não faria mais sentido procurar uma casa de repouso com cuidados extensivos? Achei aquela declaração muito fria, mas fiquei calada.
Catherine apenas balançou a cabeça. Em seguida, pegou sua bolsa. Tenho que pensar na minha biblioteca, Deborah. Eles não têm muito espaço para livros nos asilos, e eu gostaria de aproveitar o tempo que me resta. Bingo e gamão não fazem parte da minha lista de coisas a se fazer antes de morrer. Ela abriu a bolsa e a luz azul inundou a mesa. Fiquei olhando para minha mãe com atenção. Eu consegui enxergar a luz refletida nos olhos dela, mas sua expressão não tinha mudado nadinha. Eu não entendia como era possível, mas era óbvio que ela não conseguia mesmo notar a luz do medalhão. Eis aqui um resumo da situação. Estou com um tumor no cérebro. É inoperável. Catherine não fez nenhuma pausa para aguardar reações. Simplesmente continuou, a voz nítida e desprovida de emoção. Tentamos químio e radioterapia, o que explica a minha ausência de cabelo. Ela correu a mão pela própria cabeça. Disseram-me que isso teria sido considerado chique há alguns anos. A má notícia é que eu provavelmente só tenho 1 ano de vida. Um pouco mais se eu tiver sorte e um pouco menos se não tiver. A boa notícia é que, com algumas exceções, o médico disse que vou poder fazer praticamente qualquer coisa que eu desejar no tempo que me resta. Ela sacou um envelope grande da bolsa e retirou o conteúdo dele. Várias folhas de papel, tudo com cara bem formal. Eis aqui meu testamento. Herdei uma quantia substancial quando Philip morreu. Tudo o que possuo vai para Kate, incluindo a casa. Se eu morrer enquanto ela ainda for menor de idade, Deborah, peço que você seja a executante do inventário até ela completar 18 anos. Só tenho uma condição. Connor deve continuar contratado para que meu trabalho possa continuar. Kate vai ter liberdade para mudar isto assim que atingir a maioridade, mas espero que ele seja autorizado a permanecer pelo tempo que desejar. Se você concluir que não quer ser executante do testamento, vou pedir a Harry. Eu também tenho um pedido, acrescentou ela. Eu não queria transformar isto numa exigência. A nova casa é imensa e fica a pouco mais de 1 quilômetro da escola de Kate. Eu gostaria que vocês duas se dispusessem a morar comigo. Catherine ficou um bom tempo encarando minha mãe, que estremeceu visivelmente diante da sugestão, antes de continuar. Se você preferir ficar mais perto da universidade, Deborah, então vou fazer o mesmo pedido a Harry. De um modo ou de outro, Kate ficaria comigo durante uma parte da semana e teríamos tempo para nos conhecermos melhor. Catherine empurrou os papéis para a mamãe. Essas cópias são para você. Ela apertou minha mão, então se levantou, já segurando a bolsa. Eu sei que você precisa pensar nisso tudo. Por favor, termine seu jantar e coma sobremesa se quiser. Vou cuidar da conta quando estiver saindo. Então, ela se foi antes que eu ou mamãe pudéssemos dizer uma palavra. Bem, ela não perdeu talento para o drama. Mamãe puxou um dos documentos pela pontinha, como se o papel fosse mordê-la. Eu não quero morar com ela, Kate. E não olhe para mim como se eu fosse o diabo em pessoa. Se você quiser cumprir a cláusula do testamento da sua avó para passar 1 ano numa casa mal assombrada, vai ter que se resolver com seu pai. Agora, quem está sendo dramática aqui? Essa coisa de eu morar lá não faz parte do testamento. Ela disse que era só um pedido. E eu não acho que você esteja encarnando o diabo. Mas poxa, mamãe, ela está morrendo. Ela não é um monstro e parece muito... Fiz uma pausa, buscando a palavra certa. Interessante, acho. E talvez se você passasse um tempinho com ela, vocês duas conseguissem resolver suas diferenças. Assim você não vai se sentir culpada quando ela morrer. Aquilo me rendeu um olhar feio. Kate, eu não estou no clima para psicanálise amadora agora. Tem muita coisa que você não entende e provavelmente só vai entender quando virar mãe. Sinceramente, não tenho certeza nem se quero você fazendo visitas para ela, quanto menos morando lá. Ela é manipuladora e egoísta, e eu não quero que você se magoe. Não sei como você pode dizer que ela é egoísta, sendo que ela está deixando muito dinheiro para a gente. Pelo menos eu presumo que seja muito dinheiro. Mamãe olhou para o envelope. Acho que esta é uma presunção bastante segura, mas espero que eu tenha conseguido te ensinar que dinheiro não é tudo, Kate. Existem outras coisas, como se doar quando alguém precisa de você. Tempo, atenção, empatia. Ela bebeu o resto do vinho de sua taça antes de continuar. Eu sempre fui mais próxima do meu pai do que da minha mãe, mas precisei muito dela depois do acidente. Perdi meu pai e perdi minha irmã gêmea. Eu mal tive a chance de me despedir de papai, e Prudence simplesmente se foi. Sem adeus, nada. Eu me senti tão sozinha. Nós duas sofremos a mesma perda.
Mas mamãe se trancou em seu quarto e eu quase não a vi mais. Ela só saiu para o funeral e depois voltou para o quarto. Mamãe corria o dedo cuidadosamente pela borda da taça vazia. Talvez por isso eu tenha ficado tão atraída pelo seu pai. Harry foi a primeira pessoa que conheci que compreendeu aquele tipo de perda. Os pais do meu pai faleceram num acidente de carro quando ele tinha apenas 5 anos. Ele teve sorte de ter sobrevivido ao desastre. Eu nunca perdi uma pessoa que amasse, e tanto mamãe quanto papai sempre estiveram comigo quando eu precisei deles. Mas eu definitivamente era empática à sensação de solidão. Depois de cada um dos ataques de pânico, senti como se ninguém entendesse o que eu estava passando. Fiquei furiosa porque mamãe e até mesmo papai tentaram desdenhar das crises, tratando como episódios normais e explicáveis, quando eu não tinha nenhuma dúvida de que não eram nada disso. Eu sempre acreditei, continuou mamãe, que uma mãe deve preocupar-se primeiro com seus filhos e não com as próprias necessidades. Mas eu provavelmente também não coloco isso em prática tão bem quanto deveria. E eu não quero que você faça um retrospecto daqui a 20 anos e sinta tanta raiva de mim quanto eu sinto dela. Eu não quero morar com a minha mãe e não quero o dinheiro dela, mas, acrescentou, você vai se tornar adulta em breve e vai ter idade suficiente para decidir sozinha. Eu não vou te impedir de vê-la, se é isso que você quer. Você e seu pai podem administrar o restante do tempo. Só justo assim? Assenti. Achei que ela fosse ruminar o assunto por dias ou mesmo semanas, e fiquei surpresa por realmente ter o direito de decidir. Quer dividir uma sobremesa? Ela sorriu. De jeito nenhum, garota. Vou querer uma só para mim. Precisa de algo imenso e bem recheado, com muito, muito chocolate. Chegamos ao fim do primeiro capítulo. Eu espero de verdade, como eu disse lá no comecinho, trazer outros capítulos para vocês e também a resenha do livro, mas isso daí já é outra história. E para vocês não perderem nenhum desses possíveis vídeos e os nossos próximos lançamentos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, se vocês ainda não são inscritos, e ativar a sineta para chegar as notificações do Recanto lá na sua caixinha de notificações. Aqui na descrição do vídeo vocês encontram também as outras redes sociais da Liga dos Betas pela internet afora, o nosso blog, as plataformas do nosso podcast BetaCast, a Lira dos Betas e tudo mais. É isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo de luz e tchau, tchau. Carol, quase 1 hora de vídeo. Eu sei que você me odeia agora, mas eu te amo. Beijo.